Bom dia, irmãos. Vamos começar. Tivemos um problema técnico ali no Data Show, mas esse não vai nos impedir da aula hoje não. Queria convidar os irmãos novamente a abrirem suas Bíblias em Levítico 19. É o texto que nós estamos lendo e estudando nas últimas escolas dominicais, e é o texto do qual nós vamos continuar estudando hoje. Levítico capítulo 19. Antes de nós lermos, deixa a sua Bíblia aberta nesse texto. Antes de nós lermos, a gente vai fazer um resgate das últimas aulas e vamos fazer uma oração. Oremos, irmãos. Senhor Deus, querido Pai, obrigado, Deus. Obrigado por esse dia, obrigado porque o Senhor nos resgatou do império das trevas e nos trouxe para a Tua luz, Deus. Obrigado pelo Teu amor por nós. Obrigado porque o Senhor é o Deus do amor, da misericórdia, o Deus que zela por nós, que zela por nossas famílias. Que o Seu Santo Espírito esteja presente aqui, ó Deus, nos abençoando, nos guardando, fazendo com que nós estejamos cada vez mais parecidos contigo no nosso agir, no nosso falar, no nosso meditar, em nome de Jesus. Amém. A última aula a gente falou sobre, as últimas aulas, nós falamos sobre a origem desse estudo, que foi alguns debates que nós tivemos a respeito da prosperidade, e do vanguardismo da nação de Israel, o quanto que ela progrediu, e nós chegamos à conclusão que essa progressão se deu em virtude dos princípios norteadores daquela nação, que está até hoje atrelado ao Antigo Testamento e a tudo aquilo que foi escrito. Vimos também que esses princípios eles foram reafirmados no Novo Testamento, e que esses princípios, se não forem seguidos, se forem quebrados, eles nos quebram lá na frente. Falamos a respeito que é princípio bíblico que a pessoa não se embebede ou não tem uma predileção muito grande pelo álcool. Se ela quebrar esse princípio, futuramente esse princípio a quebra. Falamos a respeito de mulher, falamos a respeito de outras coisas que têm a ver com a questão dos princípios. Sigam os princípios e os princípios serão abençoadores na sua vida. Falamos que a gente louva a Deus o tempo todo, em todas as coisas, em tudo que fazemos. Falamos sobre que nós devemos louvar a Deus por gratidão. Em tudo que nós fizermos, a gente deve entregar para Deus, mas em ato de gratidão, porque Ele nos entregou o melhor dele, então a gente tem que entregar também o melhor de nós para Deus. Aí falando da questão do zelo, e o estudo todo está sobre essa palavra, o zelo, a diligência, a excelência, a busca da excelência em diversas dimensões de nossa vida, e as bênçãos que nós vamos ter se nós seguirmos a vida com essa diligência. Falamos a respeito de Salomão, quanto que o castelo dele, tudo aquilo que ele tinha de organização e a excelência, encantou a rainha de Sabá. A excelência serve para isso, para encantar. Falando também de Daniel, e aí nós viemos aí percorrendo o caminho, falando de onde que eu devo ter, ou onde eu devo buscar a excelência. Em primeiro lugar, é na família. Eu devo buscar a excelência na família. Falamos que a prática religiosa está diretamente ligada ao zelo pela família. Tanto que no texto de Levítico 19, capítulo 3, versículo 3, ele fala a respeito de família e guardar o sábado, ligando o amor pela família, o zelo pela família, com a prática verdadeira da religião. E depois nós falamos do zelo da adoração. Se a gente não entrega o melhor da nossa vida para Deus, para alguém nós vamos entregar. Falamos muito a respeito disso. E aí começamos a parte das aulas que fala no zelo no relacionamento com o próximo. E aí são vários subtópicos, que fala da importância do zelo do relacionamento com o próximo. Já começa ali no zelo, na generosidade. Falamos muito que a generosidade, o ato de dar, ele preenche o nosso coração, ele nos traz um ânimo, ele nos traz vida. Até o presbítero Fred estava aqui, leu um texto em Isaías, que fala que quem tem generosidade, quem pratica generosidade,
tem abundância de alma, ou seja, tem sentido na vida. E aí, agora vamos começar a aula de hoje falando no zelo com o falar com o próximo. O zelo no falar com o próximo. Levítico, capítulo 19, versículos 11 e 12. Diz o seguinte: não furtareis, nem mentireis, nem usareis de falsidade cada um com o seu próximo, nem jurareis falso pelo meu nome, pois profanareis o nome do Senhor vosso Deus. Eu sou o Senhor. Quando a Bíblia fala do zelo no falar, e a Bíblia é muito rica, né, em trazer textos que nos admoestam a respeito do falar, ela quer cuidar do que a nossa boca não contamine a nossa alma, que a nossa boca não nos afaste de Deus, porque está escrito em Efésios capítulo 4, versículo 29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, nenhuma palavra torta, nenhuma palavra podre, nenhuma palavra que vá trazer tristeza, maldição, irreverência diante de Deus, mas só a que seja boa para a necessária edificação, que você ministre graça aos que ouvem, ou seja, que a sua palavra seja uma palavra abençoadora. Então a gente tem que ter zelo com aquilo que a gente fala com os nossos filhos, né? A gente tem vários estudos aí, Samitiba, né, um dos grandes historiadores, grandes psicólogos aí, né, e educadores, e várias outras pessoas, né, que falam a respeito de que a palavra, do potencial que a palavra tem sobre a vida dos pequenos. Quando um pai fala para o filho: você é burro, aquilo é uma maldição sobre o filho. Não uma maldição que evoca espíritos ou que tragam, né? Não, é uma maldição no sentido que você está inculcando no seu filho uma palavra torta, uma palavra de diminuição, de humilhação, e aquilo repercute para o resto da vida da criança. Então fale para o seu filho, fale para as pessoas que estão próximas de você palavras que edificam. Isso não é deixar de exortar. Vamos ver mais para frente que o Levítico nos mostra que a exortação é importante, mas é você exortar com amor. Então eu tenho que ter zelo. O que eu falo para minha esposa, para o meu filho, para o meu irmão? Aquilo vai trazer bênção sobre a vida dele? Aquilo vai fazer com que ele cresça, com que ele seja edificado, né? A Jussara gosta muito de fazer casas, né? E aí ela fala que gosta de ver o alicerce se transformando em parede se transformando em casa, e aquilo se transformando num lugar agradável aos olhos e para nos dar conforto. Aquilo que você fala vai fazer com que o irmão cresça como uma casa que é edificada, que adorne o irmão, que traga ao irmão bênção. O zelo no falar é você estar, né, como o Salmo 1, né, não sentar na roda daqueles que falam palavras escarnecedoras. Escarnecer é diminuir, é tirar sarro, é brincar com o brilho, com a dignidade do outro. E como a gente faz isso facilmente? Como a gente brinca com a dignidade do outro facilmente? Seja por algum defeito que a pessoa tem, seja em virtude de alguma diferença que ela tem. Até nos times de futebol a gente brinca, só que essa brincadeira não pode ser levada a ponto de afastar as pessoas de Deus, de afastar as pessoas de nós mesmos e de diminuir a pessoa. Zelo no falar é você cuidar daquilo que você fala, para que aquilo que você fala faça com que as pessoas cresçam. Jesus era muito incisivo nas palavras quando ele tratava com os fariseus, por exemplo. Mas era para que os fariseus deixassem o comportamento errado e trilhassem um caminho que os levasse à salvação. E como a gente é descuidado com isso. Então assim, cuidado, né? Não se assente na roda daqueles que falam palavras torpes.
antes tenham o seu prazer na lei do Senhor. Ou seja, busque na lei do Senhor aquilo que vai te trazer maior alegria. Eu lembro que eu até citei, acho que no estudo, na live, sei, de um presbítero em Barra do Garças que queria responder tudo com salmo. A gente fizesse uma pergunta para ele respondesse com salmo, com provérbio, que se a gente tivesse encharcado da palavra de Deus, a gente responderia as pessoas com a palavra de Deus. Porque como a gente é encharcado da gíria local, a gente acaba falando a gíria local. Eu já estou falando quando é fé, de tanto morar aqui com os goianos, a gente fala quando é fé, a gente gosta de piqui, isso eu sempre gostei. A gente usa termos da região, porque a gente vai se encharcando daquilo. A Jussara fala que tem uma facilidade muito grande de pegar o idioma local, falar as palavras típicas daquela região. E a gente tinha que se encharcar tanto da palavra de Deus, que o idioma de Deus estivesse nos nossos lábios. Palavra de edificação. A gente tinha que se sentir incomodado todas as vezes que a gente falasse uma palavra que machucasse o outro. Não é mentir. Mentir mais para frente vai falar sobre mentira, mas também fala aqui sobre mentira. É falar coisas que possam ferir, independente se aquilo é verdade ou não. A verdade deve ser dita por amor, mas eu não posso nunca deixar de dizer a verdade por amor. Eu devo dizer a verdade com amor, mas eu nunca posso deixar de dizer a verdade por amor, porque quem ama diz a verdade com amor. Eu exorto, mas eu faço a pessoa entender que aquilo que eu estou dizendo é para que ela cresça. E isso é entendido pelo jeito de falar, pelo tom de voz, pela postura corporal, por tudo aquilo que está ao redor da mensagem, por tudo aquilo que está perto da mensagem. Então que a gente possa entender isso, e possa ter zelo no nosso falar. E como é que eu faço isso na prática? De noite, antes de dormir, de preferência bem antes de você estar caindo de sono, separe um tempo para você regurgitar, ruminar tudo aquilo que você falou durante o dia. Você falou com o jeito que deveria ser falado? Se você falou o que deveria ser falado? Você falou para quem deveria ser falado? Pense sobre isso. Eu faço isso de vez em quando, não com a frequência que deveria fazer, mas por enquanto faço. E eu me angustio com a falta de maturidade que eu tenho no falar. Já era para eu estar melhor na abordagem, no controle da emoção. Minha esposa fala que eu tiro raios quando eu falo. Pelos olhos, pela boca, pela postura, pelo tom de voz. E a gente tem que ter muito zelo com aquilo que a gente fala. Mas vamos para o próximo ponto. Alguma pergunta, algum comentário a respeito desse ponto, do zelo do falar? Os irmãos que estão aqui presentes. Diga, irmão. Muitas das pessoas já falam assim, sem pensar que estão falando. Às vezes você fala por falar, tem um fio, para conseguir fala sobre essa forma, você não ofender essa pessoa. Não é porque é só da igreja, mas lá no mundo, principalmente. Às vezes a forma como você fala, você ajuda a pessoa. E até moralmente, talvez sem querer daquela forma, acontecer pelo refúgio. E a Bíblia tem que recorda, dela falar. Sempre é melhor ouvir do que falar. Eu até brinco assim nas escolas, como a gente fala, Deus tem dois ouvidos, ou seja, ouça mais, uma boquinha só, uma língua só, fale menos. E a lição é uma vez fala que a gente tem que ter o que? A sabedoria do que escutar, o outro te dizer, para todos você fala. É melhor escutar do que você já lhe fala. Sim. E é interessante, quem está na posição de gestão, por exemplo, quem cresce na vida profissional e na vida social, tem um ditado que fala assim: eu sou da época do disco de vinil, eu escuto dos dois lados. Eu viro outro lado, lado B. E geralmente, quando você vai tomar uma decisão em relação a um fato,
A gente precisa ouvir os dois lados. Ouvir um, ouvir o outro, ouvir Deus, né? E tomar uma decisão. E quantas vezes a gente toma uma decisão assim, né? De impulso. Para de falar. Aí arrepende. Só que a palavra dita, a Bíblia fala, é como uma flecha atirada. Ela não volta mais. É como se pegasse entre os desenhos da ciência, uma pessoa subiu no prédio de um último andar, levou uma sacola de papel quente. Soltou. A palavra que você fala, que ofende, você joga principalmente aonde? Nas redes sociais, é para você lançar seu bem. E aí, como você vai limpar depois? Você vai cada um por um. Não tem jeito. Tá? Então a gente tem que ter muito zelo, né? Meditar. Eu tenho o hábito, né, de quando eu vou mandar um e-mail que é muito sério, eu demoro o dia inteiro para mandar. Eu escrevo, aí não clique em enviar. Você faz assim também, ó? E aí eu penso, dou uma lida, tal, mudo alguma coisa. Não, tem dias que eu demoro 2 dias para mandar um e-mail. A não ser quando é e-mail assim, ok, seguir, prossegue, né? Que as pessoas me perguntam uma coisa, eu já tenho decisão pronta, eu já mando. Mas quando é uma coisa que vai mexer com dinheiro, com brio, né? Com a dignidade, que vai ser uma decisão que vai influenciar muito a vida de uma pessoa, eu demoro às vezes um dia para mandar um e-mail. Eu peço para outra pessoa ler, para ver se ela entendeu o que eu quis dizer. A gente tem que ter esse cuidado. Facebook, Instagram, WhatsApp, uma vez soltado ali, acabou. Ainda mais em grupo. Você tem que meditar, pensar. É um zelo. A palavra certa é essa: zelo, diligência. Só que a gente muitas vezes não tem, principalmente nós latinos. A gente é muito passional, né? Nós aqui da América do Sul, né? O nosso sangue ferve, né? A gente fala e pronto, já posta e já. Tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado. Eu já tive muitos reverses na vida em virtude de coisas que eu disse que não deveria ter dito. É importante que o irmão que está no YouTube, os irmãos pensem muito sobre isso. O que a gente vai colher de nossas palavras? Porque são sementes. Mas se são boas ou ruins, é nós que devemos zelar por isso. Zelo nos negócios com o próximo. Versículos 13, 35 e 36 de capítulo 19 de Levítico. O 13 diz o seguinte: não oprimirás o teu próximo, nem o roubará. A paga do jornaleiro não ficará contigo até pela manhã. Versículos 35 e 36. Não cometereis injustiça no juízo, nem na vara, nem no peso, nem na medida. Balanças justas, pesos justos, efa justo e justo rim tereis. Eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito. Zelo nos negócios, né? Justiça e honestidade escrupulosa deve constituir a regra em todos os negócios com o próximo. Gente, é muito complicado você soltar um cheque sem fundo. É muito complicado você prometer algo e entregar outro. É muito complicado você falar que vai entregar dia tal e entregar 2 dias depois. É muito complicado você prometer um resultado e não entregar aquele resultado. Então a Bíblia fala muito claramente, a gente tem que ter zelo nos negócios, porque o nosso testemunho lá fora, com as pessoas que ainda não conhecem a Cristo e que precisam conhecer através da nossa vida, né? Tem um poema que foi feito em forma de música, de samba, muito bonito, que fala que eu sou tela em branco, e pede para Deus pintar a gente, e quem não conhece a Deus, leia-me, ou seja, vê em mim, na obra de Deus, naquilo que Deus pintou em mim, o próprio Deus. E a maneira mais expoente, mais visível de a gente ser reconhecido é nos negócios que a gente faz. E quando eu falo de negócios, eu estou falando de profissões, eu estou falando de empresas, eu estou falando do jeito que você lida com dinheiro, nas compras que você faz, nas dívidas que você faz ou deixa de fazer, nos cheques que você solta, nas promissórias que você assina e nas promessas que você faz nos seus negócios. Então assim,
Provérbios capítulo 22, versículo 7, se não me engano, diz: a boa reputação vale mais que grandes riquezas. Ou seja, ter um bom nome e eu zelar por esse bom nome vale mais do que riquezas. Nós tivemos aí no Brasil um empresário, me fugiu o nome dele agora, sei que a marca dele era um X, ficou conhecido como um dos homens mais ricos do mundo, tinha minas de ouro, tinha não sei o que, tinha um monte de negócio. Depois descobriu que o negócio dele era furado, que aquelas ações dele na verdade foram super valorizadas, que ele maquiou balança, que era um rolo. E ele queimou o nome dele de uma maneira que hoje ele não consegue mais crédito, seja um crédito financeiro, seja um crédito do negócio que ele entrega. Então assim, não adianta mais, né? O que você faz é muito divulgado, seja positivamente, seja negativamente. Negativamente com mais ênfase do que positivamente. Então zele pela sua reputação. Tessalonicenses capítulo 4, versículo 11 diz: esforce-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos. O versículo 12 de Tessalonicenses não está aqui, mas eu quero ler. Do capítulo 4 de Tessalonicenses. Olha só o que o versículo diz: de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora, e de nada venhas a precisar. Ou seja, trabalhe, diligentemente para viver uma vida tranquila, cuidar do seu negócio e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos, de modo que vos porteis com dignidade, ou seja, seja visto de maneira digna para com os de fora, e de nada venhais precisar, ou seja, não mendigue. Trate o seu trabalho com zelo para que você não passe fome. E para que você, vai em Tessalonicenses 4, 11 e 12. E para que você dê testemunho para os de fora. As igrejas estão repletas de pessoas, infelizmente, não estou falando exatamente da nossa, mas pode ser que na nossa também, que não dão testemunho nos negócios. E a principal marca de uma igreja que não dá testemunho do negócio é transformar a própria igreja num negócio. E a gente tem muitos disso. E as igrejas mais famosas na televisão, em número de membros, nas mídias como um todo, a maior parte delas transformaram a igreja no negócio. Então isso é muito prejudicial ao evangelho. Quase 100% deles tem estado no fiasco, está envolvido em algum escândalo, pequeno ou grande, mas está lá. Ou seja, não importa, está tudo não importa, ferrou. Ou seja, está banalizando, querer banalizar, mas o evangelho vai ser banalizado. Só que o povo lá fora que não conhece, não tem a Cristo, se escandaliza. Então, assim, a gente fica temeroso disso aí. Quando a pessoa é para uma política, tem que pensar muito bem, principalmente a personalidade, porque se torna grande, uma pessoa importante, Pública. Agora, ligado ao evangelho, aí é muito sério. É importante que nós tenhamos pessoas servos de Deus na política, mas eles precisam ser servos de Deus também na política. Ele não pode ser um servo de Deus só fora daquilo tudo que ele faz. A gente está falando disso, em tudo que fizeres, você tem que honrar a Deus. Para mim, um dos maiores escândalos do Brasil, uma coisa que me mexe com o coração até hoje, que me dá nojo, que me dá raiva, me faz ter aquela indignação, foi aquele irmão, entre aspas, orando para agradecer a propina que recebeu. Já pensou o contrassenso? Você orar porque o seu roubo deu certo? Você viu tanto que a gente pode distorcer a palavra de Deus. E o quanto que esse zelo precisa ser cuidado.
né? Se eu vou fazer uma compra, se eu for, né, investir num imóvel, se eu vou fazer um negócio, eu tenho que cuidar, porque não é só o meu nome que está em risco, é o nome de Cristo. Paulo mesmo relata isso, para você não ler nada para ninguém, para você amor. Não sei, amor. Exatamente. Ou seja, um cuidado que ele tinha, né? Fala assim, olha, irmão, porque de fato são os negócios que a gente é reconhecido pela sociedade, porque a gente faz negócios com a sociedade, nós estamos no mundo, e a maneira que a gente mais se relaciona com o mundo é nas nossas profissões. Ou seja, resumindo, a Bíblia te ensina tudo. Sim. A tratar sua esposa, a tratar seus filhos, a seus negócios. Tudo. Não, o livro de Provérbios é riquíssimo em falar de negócios. Diga, irmão. Fala assim, o manual está nela de Tá. Gênesis Apocalipse. Tá. O manual está lá. Eu vi um irmão, um pastor, falando que ele lê a Bíblia assim. Ele está lendo a Bíblia do começo ao fim, e ele tem uma leitura programática da Bíblia de Gênesis a Apocalipse, e vai lendo, mas ele lê aquele texto referente a essa progressão do livro que ele está naquela época, e lê Provérbios também, 2, 3, 4 capítulos de Provérbios, porque o livro de Provérbios é muito rico em trazer lições práticas para a nossa vida. Não seja espiador, não se envolva com mulher adúltera, não isso, não beba desse ponto, não faça aquilo, não é. Planeje sua vida, plante a sua vinha antes de casar, ou seja, estabeleça uma vida mais financeiramente sustentável antes de casar, alicerçada. É riquíssimo, já é riquíssimo, riquíssimo, riquíssimo. Se a gente soubesse tudo que está escrito em Provérbios e praticasse, a nossa vida seria muito mais tranquila, muito mais próspera em todos os sentidos. E aí eu não estou falando só de financeiramente, não. Próspera no relacionamento com o filho, próspera no relacionamento com os pais, próspera no relacionamento com a família, próspera no relacionamento com a sociedade, próspera no relacionamento com Deus. Uma alma cheia, encharcada de alegria, de paz, está na prática da meditação na palavra do Senhor. Então assim, a gente não pode negligenciar a leitura e o estudo dela. Me preocupa muito a falta de zelo com a palavra de Deus, de aplicação da palavra de Deus. Mas vamos lá. Provérbios, capítulo 20, versículo 13, diz o seguinte: não ame o sono, senão você acabará ficando pobre. Fique desperto e terá alimento de sobra. E aí depois ele fala: vá ter com a formiga preguiçoso. Não ame a preguiça, não ame o sono, não ame o desleixo, ame o trabalho. E aí é importante a gente entender que o trabalho não é só o trabalho aquele que nos traz vida financeira, mas é o trabalho em geral. É o trabalho da igreja, é o trabalho com os filhos. Ou cuidar de filho não dá trabalho? Olha lá, a Tatiana. Não é? Se a gente negligenciar qualquer trabalho de nossa vida, a gente vai colher frutos ruins. Então não ame o sono. Tem um autor, acho que é Machado de Assis, ele fala que o sono é o prelúdio da morte, ou seja, já é o vislumbre da morte. Mas o sono em vida, não um sono natural de descanso, mas aquela vida, você está acordado e está dormindo ao mesmo tempo. Você está com os olhos abertos, mas não está vendo. Ele te traz muito prejuízo. Muito prejuízo. As mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém as mãos diligentes lhe trazem riqueza. Essa semana eu fiz um seminário, um workshop, com 4 garotos que eu estou promovendo a líder de produção, que é o cargo de gestão de liderança mais baixo de uma planta frigorífica. E aí eu falei para eles: gente, o que vocês estão assistindo? O que vocês estão lendo? O que vocês estão discutindo nas suas rodas de conversa? São coisas que vão transformar você do grau mais baixo, apesar de ser o grau de liderança, é o grau mais inferior, ao grau superior. O que você está assistindo na Netflix? Você está assistindo Playbook, que é uma série que fala sobre grandes gestores de times? Ou você está assistindo só Bárbaros, Vikings, e por aí vai? Não que assistir Bárbaros, Vikings e o resto das outras séries seja desprezível, não é isso. É que você não pode assistir só isso. Assistir novela ou está assistindo jornal?
está lendo alguma coisa que preste, está lendo só bobeira. Porque em se empobrecer, o homem, não é só financeiramente, mas é também financeiramente. Mas tem gente tão pobre de cultura hoje. Minha esposa fala que eu converso muito pouco, né, e que eu sou muito seletivo para escolher com quem eu converso, né? Mas assim, e eu estava discutindo isso com o meu time, agora recentemente. Fala, gente, tem conversa que não agrega, porque a pessoa é muito pobre, não pobre financeiramente, é pobre na cultura, é pobre nos argumentos, é pobre no entendimento, é pobre no conceito, é pobre em tudo. É pobre no vernáculo, ou seja, não sabe nem falar. A gente deve se prezar de forma alguma. A gente deve fazer com que ela cresça. As nossas palavras têm que ser de exortação para que ela cresça. Mas assim, a gente não pode querer ser essa pessoa. A Jussara estava comentando que Paulo, ele não entendia só da Bíblia. Prenderam Paulo, ia dar mais uma peia nele, e falou assim: opa, pera aí, vocês vão torturar um cidadão romano? Aí os caras, desculpa aí, o que eu fiz? Foi na lei, né? Foi na lei, conheci o Código Civil, conheci a cultura local, conheci a legislação daquela época, conheci quem era a nação dominante, conheci os seus direitos. E teve audiência, né? Teve audiência. Nossa, vai ser preso. Aqui eu não quero ser preso, não, eu apelo a César, tem direito. Então vamos ter que mandar você para César. Quantos cristãos hoje que não conhecem Código Civil, que não conhecem Código Penal, que não conhecem direito do consumidor, que não conhecem um Descartes, um Nietzsche, não conhecem um Paulo Freire, não conhecem quase nada. Nunca leu um outro livro. Quase não lê a Bíblia. Diga-me. Fica à vontade. Mas sim, um exemplo assim, você fala de Código Civil, né, do PROCON. Eu comprei uma ração de 20 quilos, meu cachorro. Aí eu cheguei lá no pet shop, não tem. Só tem de 15 quilos. Não tem. Pensei, vamos fazer, então vai voltar a diferença, né? Não volta. Volta disso, tem que pegar outra coisa. Não, pega outra coisa, eu quero a ração. O direito do consumidor, eu quero a ração. Mas não pode voltar o dinheiro. Mas como assim? Eu paguei, eu pago o dinheiro. Mas não existe. Aí vai voltar para o senhor igual a granel. Mano, tudo bem. Beleza. Mas você tem que pegar o 5 quilos diferente. Aí o vendedor foi lá, calculou. Vai dar 2 quilos e pouco. Eu falei, não, eu paguei 20 quilos. Eu quero mais os 5 quilos. Aí eu falei assim para ele, você não tem culpa disso, o patrão está te querendo tirar vantagem. Aí então acabou na hora. Isso não existe. Claro. Eu quero meu direito. Ou você me devolve o dinheiro com diferença, aí a moça do caixa ligou. Fulano, o patrão, né? Está se ensinando, está aceitando o dinheiro da dela, mas ele tem os 5 quilos, ele pagou 20 quilos. Nós vamos colocar os 5 quilos. Ou seja, quantos são sendo lesados? Sendo lesados numa situação dessa. Isso não existe. Exatamente. É isso mesmo. Né? A gente muitas vezes não tem como argumentar porque não conhece, não tem cultura. Óbvio, gente, óbvio que o Espírito Santo nos prepara, que o Espírito Santo fala ao nosso coração, e a gente não precisa ter oratória, por exemplo, para pregar boas palavras para falar de Cristo, mas eu preciso conhecer a Cristo, e quem revela a Cristo é a palavra de Deus. Pelo menos o estudo da palavra de Deus, quem é cristão tem que ter. E a Bíblia é muito clara, e ela é muito incisiva em ensinar que nós devemos ser estudiosos. Diversas vezes. Meu povo perece porque não tem conhecimento. Não pensem vocês que o Pentateuco era só escrita religiosa. Não. O Pentateuco era uma escrita que tinha código civil, código social, todas as legislações estavam no Pentateuco. E mostravam para aquele povo como ele devia se portar. Principalmente na relação com Deus, mas também na relação com o próximo, nos negócios e por aí vai. E aquele povo perecia, porque não lia e não conhecia a palavra de Deus.
E hoje a gente tem muito mais acesso. Eu fico admirado com a Jussara, porque ela acorda todo dia 5, 5h30, 5h15 e fica orando e lendo a palavra de Deus até às 7 da manhã. Eu não faço isso por preguiça, talvez, né? Mas ela faz todo dia. E eu acordo para ir para trabalhar às 5 horas da manhã, ela acorda para o quarto dela. Outro quartinho lá, de oração. Quartinho de guerra. Aí ontem eu estava reparando. Estou na academia. Foi ontem. Estou na academia e ela na esteira e eu na outra esteira. Ela fala um texto, um videozinho falando de Deus, papo no fone de ouvido, e está correndo e está ouvindo a palavra do Senhor. Eu falo assim, isso é o certo. Então se a gente quiser, eu não tenho tempo para ler. Tá limpando casa, coloca um vídeo no YouTube, na televisão, na sala, escuta na cozinha, lavando louça. Pega o celular, coloca para tocar enquanto você está mexendo com alguma coisa, lavando o carro, está escutando a palavra de Deus, está escutando a pregação. E temos diversas pessoas com diversos vídeos edificantes. Nós temos Douglas Gonçalves, o Luciano Subirá, para a gente sair um pouco de Augusto Nicodemus, que é muito bom, de Hernandes Dias Lopes, que é excelente. Mas não gosto de ouvir só da nossa igreja, então vai ouvir Luciano Subirá, vai ouvir Douglas Gonçalves, vai ouvir tantos outros pastores muito bons, que falam muito bem da palavra de Deus, enquanto você lava a louça, enquanto você cuida da casa, enquanto você corre na academia, na esteira. Formas para isso existem diversas. Então, muito cuidado, né? E para nós finalizarmos a aula de hoje, zelo com o próximo, com necessidades especiais. Versículo 14, olha só o tanto que a Bíblia é rica. Versículo 14: não amaldiçoarás o surdo, nem porás tropeço diante do cego, mas temerás o teu Deus, eu sou o Senhor. Não amaldiçoará o surdo, ou seja, não fica xingando o surdo porque ele não escuta, você pode falar dele à vontade. E não coloca um tropeço na frente do cego que não vai enxergar e vai cair. Mas cuida dele, cuida do surdo, cuida do cego, zele por ele, né? Em temor a Deus, que Deus está vendo tudo. Não estacione na vaga do deficiente no shopping. Tem uma rampinha de acesso, igual nós temos aqui em frente à nossa igreja, uma rampa de acesso a cadeirante. Não coloque seu carro na frente. Vai fazer uma calçada na sua casa? Faça uma calçada reta. É uma falta de compromisso com quem tem necessidades especiais, o jeito que a gente faz as nossas calçadas. Aqui em Mineiros, infelizmente, todas as calçadas têm degrau uma para a outra. Como é que a pessoa com cadeira de roda vai passar nas nossas calçadas? Aí o cara coloca planta bem no meio, o cara não tem jeito mesmo. Enche as calçadas de cadeiras, de obstáculos. A gente vê alguém na rua com deficiência, a gente precisa ajudar. Mais do que ajudar, a gente precisa respeitar. Tem uma charge aqui que fala assim: como devo chamá-lo? Deficiente, aleijado ou pessoa especial? Aí o cadeirante levanta e vai falar: meu nome é Alberto. Chama pelo nome. Ou seja, dê àquela pessoa a dignidade de uma pessoa. Ela só tem uma necessidade especial, que ela nasceu com aquela necessidade, ou que por um acidente, por algum motivo, ela teve aquela necessidade imposta assim. E quantas vezes a gente é insensível às pessoas que têm algum tipo de necessidade, mas Deus está vendo isso tudo. E é interessantíssimo como Deus tem uma predileção por essas pessoas mais necessitadas. Então o zelo por elas tem que estar no nosso coração, né? Obrigar para levar para a escola, talvez a deficiência dele
Assim, lá na igreja de Rondonópolis tem um rapaz que ele não tem, é o esquerdo ou o direito? Esquerdo, né? O braço esquerdo dele é bem aqui, cortado aqui, só um tocozinho. E ele é diácono, ele chega na igreja, ele abre a igreja, ele faz café, ele limpa a igreja, ele lava a louça, ele atende os irmãos, ele serve os irmãos, só com o braço. E ele tem gosto para fazer isso. E a Jussara recentemente machucou o punho da mão esquerda. A mão estava lá, estava meio machucadinha. E aí ela falou que começou a admirar ainda mais o Danilo, que não tem, daqui para frente não tem mais nada, e que faz tudo. Então assim, a gente viu no shopping ontem 2 vagas que eles encheram com essas mãozinhas coloridas, fizeram um laço assim, né, com a mão colorida. A gente falou, mas que raio que é isso aqui? É a vaga do deficiente. Quantas vezes a gente vê jovens, pessoas sem nenhuma deficiência, estacionando ali? E aí eu me lembro de uma história de um executivo brasileiro que foi na Suécia, ou Suíça, não lembro, a matriz da Volvo, fica na Suécia ou na Suíça, não me lembro bem. E aí ele chegou mais cedo com um executivo lá daquela região, e tinha várias vagas em aberto. Aí o executivo sueco, ou suíço, não lembro, ele estacionou na vaga mais distante da porta. Ele chegou mais cedo que todo mundo e estacionou mais longe. Aí o brasileirão falou assim, mas você chegou mais cedo, você não colocou lá perto da porta? Ele falou assim, porque vai ter gente que de repente por algum motivo, que pode até fugir do controle dele, vai chegar muito em cima da hora. Agora pense, se ele já vai chegar atrasado, se ele estacionar mais longe, vai demorar mais ainda para chegar no escritório. Eu, como tem tempo, vou estacionar mais longe, porque eu estou com tempo. Falei, nossa, que lavada. Né? Isso é zelo. Isso é zelo pelo outro. E ele não está nem zelando porque tem necessidade, está zelando por todos que precisam daquele estacionamento. E nós, muitas vezes, percebemos, e eu não quero ver isso, irmãos, eu quero torcer para nunca ver um crente fazendo isso, ocupando vaga daquele que de repente tem mais problema, um idoso. Tem hora que chega no shopping, a gente falou que teve em Recife no mês passado, aí, quando você chega no shopping, numa cidade que você não conhece, se dá muito rápido. Primeiro você não sabe onde que entra, aí você não sabe onde que estaciona, e eu sou muito ruim para dirigir. Eu mato a Jussara de estresse. Porque eu sou ruim para dirigir, eu sou ansioso. Eu estou numa cidade que eu não conheço nada das ruas. E é um trânsito danado. Cidade grande igual Recife, igual São Paulo, é 4 faixas Carol do 12, como diz no Goiás. Você tem que trocar de faixa antes e tal, é difícil de fato. E eu já não sou muito. Você tem que se lascar para voltar de novo naquele retorno. Então eu fico nervoso. Aí você coloca aquela mulherinha do Google, do Google Maps, ela fala um negócio, não é aquele negócio que ela falou muitas vezes. O cara, essa mulher está mentindo. Hã? Não, eu fui de avião até Recife, lá aluguei um carro. Geralmente é assim que eu faço. Então assim, eu entro no shopping lá em Recife, nos shoppings maiores lá, eu quero estacionar logo, que é para não sofrer procurando vaga. Aí tem aquele monte de vaga de idoso, assim, para quê? Não tem tanto idoso. Mas você tem que respeitar, porque é seu testemunho. Ah, mas ninguém vai ver mesmo, eu estou aqui sozinho, uma cidade tão distante. Mas Deus está vendo. É isso que ele fala no versículo 14, né? Mas temerás o teu Deus. Isso você falando do idoso aí, né? O dia que eu vi na segunda-feira, o idoso pediu carona aonde? A hora que você sai, já está indo, tem aquele ar. Sim. Aí você não trabalha de jeito nenhum. O idoso pediu carona. Eu sou um dono, eu sou um porque. Aí não dá para parar, não tem condição. Não. Aí vem carreta atrás, vem carro, foi não, aqui não é lugar de parar. Não tem como, você vai ficar aí, pensa que A gente tem que ter cuidado. Mas eu penso assim, ônibus assim, muito preocupado, essa questão de carona também, né? Sim. Tem visto cada história na prova. Sim. Eu, quando estou com a Jussara, eu não faço de jeito. Eu falo para a Tatiana, não importa a hora, eu não fui o sinal. Não importa a hora. Ah, ninguém está vendo? Não, mas eu não acho que é certo. Só que na própria nossa escola eles falam, depois das 10, 11. Puro sinal. Puro sinal. Não é seguro que é certo. Sim. Mas eu, no meu, eu acho errado. Sim.
até vamos dizer assim, uma jurisprudência, né, que você pode contestar uma multa se você estiver no período das 11 até 5 da manhã. Você nem multado você é. Mas é uma questão de zelo, né? Se eu não estou vendo perigo. Se você olhou para os 4 cantos, não viu ninguém, é 10h30 da noite. Não. Zela pela sua segurança. Mas interessante que eu conheci um CEO, Humberto Magalhães, o nome dele. Ele era diretor-presidente da Friboi na época. E ele foi para o Japão fazer um curso. E ele fala que ele está na rua, num domingo à tarde no Japão, não tinha ninguém na rua. E tinha uma senhora do lado dele, ele estava esperando o sinal abrir, uma senhora de bicicleta, empurrando a bicicleta. E aí não tinha ninguém, o sinal estava vermelho, ele passou. No que ele passou, a senhorinha não olhou para o semáforo e foi junto com ele. De repente ela levantou os olhos e viu que o semáforo estava vermelho, ela voltou. Ele falou que nunca teve tanta vergonha na vida dele. Então é uma questão de zelo, de obediência, de cuidar do seu testemunho. Eu compartilhei ontem um vídeo de um elevador lotado, um vídeo que ganhou até um Oscar, um prêmio, não é um Oscar, um prêmio, um curta, de elevador lotado. A Jussara tem uma certa cisma com o elevador, até uma certa impaciência, porque geralmente em elevador, qual que é a regra? O elevador parou, sai quem está dentro e entra quem está fora. Mas muitas vezes o elevador parou, abriu a porta, quem está fora já quer entrar antes que os que estão dentro saiam. A Jussara fica irritadíssima com isso. Mas nesse elevador acontece um negócio interessante. O elevador tem uma marca, um overload, ou seja, uma marca de limite de peso. Se ela ultrapassa, o elevador não sobe, fica marcando lá, overload, até alguém sair, o limite do peso ficar abaixo do limite de peso e o elevador subir. E aí entra um cara de última hora, entra no elevador. O elevador vai fechar a porta, percebe que é overload, não fecha. E aparece o sinal, overload, ou seja, alguém tem que sair. Sai alguém, está acima do peso. O cara que entrou por último não se toca. Todo mundo fica esperando que ele saia. Ninguém se oferece para sair, vai passando alguns segundos. E passa uns 40 segundos, até que sai uma mocinha lá do fundo, uma das primeiras a entrar. Você está no fundo e ela vai saindo. Aí quando ela termina de sair, assim, que você enxerga o corpo inteiro, ela é uma menina paraplégica, que tem algum problema na perna com as muletinhas, que se oferece para sair. Então aquilo é de fato uma lavada. E quanto que a gente é descuidado. Quando fala de necessidades especiais, eu estou falando de trânsito também. Estou falando do jeito que a gente anda, do jeito que a gente cuida das nossas edificações. É muito triste você jogar na rua. Pois eu acho que assim, como você estava falando, isso aí pode ser uma diferente. Porque isso não é certo. Deus mesmo só para a gente cuidar das coisas. Sim, zelar para o meio ambiente. Fala, Sara. Sim, estou preocupado comigo. Estou com preguiça. É sempre o bem-estar só meu, concordo todo. Só que a gente não para pra pensar que aquele lixo na rua, esse é só o exemplo do lixo da rua. Que aquele lixo da rua vai parar no rio e vai correr as águas e futuramente eu posso ficar sem água. Pode acontecer igual com o Tietê. Então, gente, no nosso egoísmo momentâneo, eu fazer o lixo do meu jeito, porque é bom pra mim, eu prejudico até a mim mesmo. E muito. Mas ele não vai lembrar, ele lembra só para a metade, sabe? Não, eu pago meus impostos, tem alguém para pagar a rua e lembrar o lixo. Eu lembro só dele. Ele não lembra que o meio ambiente vai ser os atacados. Eu passo algo assim, Ele vai ver o imposto do produto dele. provador lá na minha rua. Sempre tem um vizinho, a gente já até que deu ele com lixo, falou, não, preciso de lixo geral. Ele joga, nunca vi produzir lixo gritando. Ele joga o lixo lá, aí os cachorros vão, mordem, Rasga. de repente é porta. Aí eu saio lá e assim, a minha carne sai dada. Aí eu falei para o senhor, vou juntar isso aqui para o senhor, porque ô raiva, cara. Ô raiva que dá. Falta de zelo O com o cara próximo. ligar e falar assim, ô cara, que
Uma peia de chicote. Diga, Isso é sabe? um negócio que incomoda, a gente gasta muitas confusões sem. Quando eu disse, se me desculpa a expressão, corpo, espírito e corpo, aí É duro. Tem uma questão de cultura e de evangelização também. Porque se você for olhar no Japão, eles que limpam a frente da rua deles. Eles Sim. que pegam o lixo e vão lá onde tem o separador de lixo e colocam cada. Portugal não tem gari. Aqui no Não existe gari em Portugal. Igual aquele lugar que a gente viu lá no Amapá, eles mesmos jogando os próprios lixos no rio, naquela água. Que fica embaixo da casa dele. Assim, Igual Japaratinga, em Alagoas, que a gente foi numa praia, coisa mais linda. E o povo contaminando com esgoto. Com tudo. O lugar que eles moram. O lugar que seria um lugar paradisíaco, se eles não estragassem. Então, irmãos, vamos zelar. Hoje nós vimos o zelo de falar, o zelo dos negócios, o zelo com as pessoas que têm necessidades especiais. E nós vamos continuar falando de zelo em diversas áreas da vida. Queria agradecer a todos os que vieram, os que estão assistindo pelo YouTube, e desafiá-los a continuar estudando a palavra de Deus, estarem presentes aqui na escola dominical, porque é melhor esse bate-papo, esse debate presencialmente, do que às vezes a gente só assistir. O aprendizado, a andragogia, que é o ensino de adultos, ele se dá através de construção de saberes. Eu não tenho aprendizado por osmose, ou seja, eu estou aqui na frente do vídeo assistindo e eu vou absorvendo. Ele é muito mais rápido, muito mais eficaz se houver um debate, se houver uma pessoa, a oportunidade de tirar uma dúvida. Então, venha à escola dominical, participe também. Obrigado, Deus abençoe, até às 18h30.